Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, nossos ouvintes, especialmente nossos convidados que conseguiram separar um tempo aí para participar desse encontro. Tá? Vai ser um encontro, na minha opinião, mais do que especial, porque o tema hoje é desafios, experiências e dicas de pais e mães aprovados em concurso. Eu não sou pai, né? Para quem me conhece sabe que eu não sou pai, mas em 2 anos de coaching eu tenho acompanhado esse grande desafio de vários concurseiros. E eu sei que não é fácil, eu sei que esse tema ele é muito pertinente, e eu tenho quase certeza que a gente vai ter que repetir esse encontro mais várias vezes ainda, tá? Porque eu acredito que escutar, né, a opinião de quem já passou por isso e que no fim deu tudo certo, né, vai ser uma grande inspiração, tá? Porque realmente não é fácil. A gente sabe que a questão da constância no estudo, ela é mais complicado para quem é pai ou quem é mãe, né? Nossos convidados aí depois vão contar as suas experiências, seus relatos, mas o que a gente tem visto no coaching é que quando tem alguma situação com o filho, que seja, enfim, fica doente, algum problema na escola, qualquer coisa nesse sentido, é como se o pai também, né, tivesse a mesma coisa. Ele fica do lado, né, ele não consegue focar, prestar atenção em outras coisas, porque a cabeça fica direcionada. Mas é uma faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo, né, que vocês têm que dedicar um tempo para eles, obviamente, eles também servem de inspiração e dão muita força, né, para continuar, para não desistir, muitas vezes pensando mais neles do que em vocês, né? Pensando em estabilidade, pensando em dar um futuro, uma vida digna para eles. Eu sei que vocês fazem o possível e o impossível para estudar e para conseguir realizar, né, esse sonho aí, que acaba sendo o sonho da família toda. Então, muito obrigado mesmo por terem aceitado esse convite. Algumas pessoas não conseguiram vir, outras estão tentando entrar, né? A Aline está tentando conectar, que eu estou vendo ali no móvel. A Aline é um dos casos que foi aprovada recentemente, foi convocada para fazer a perícia para o concurso da CEAPDR no Rio Grande do Sul, e ela está agora na escala, né, de avião, e olha o esforço que ela está fazendo, está lá no aeroporto, está tentando entrar aí para participar com a gente, tá? Então, assim, pessoal, a minha ideia era começar com a Aline justamente porque ela não tem muito tempo, tá? Mas vamos começar com a Luciana Henriques, então, né? A Luciana Henriques é uma parceira para mim também, porque vocês sabem que eu gosto de trabalhar de madrugada, né? E frequentemente, né, quem está online também é a Luciana Henriques. É sempre se desdobrando em várias durante o dia e de noite, enquanto todo mundo dorme, está lá firme, forte, fazendo render para bater a meta no fim da semana. Né? Uma pessoa que leva muito a sério a meta e que, quando tem outros compromissos, né, acaba compensando aí e acabou virando aí minha parceira de várias conversas noturnas. Então, Luciana, pode se apresentar para a gente, contar onde é que tu se formou, para que concurso tu tu já estudou, né, as provas que tu fez, tá? Fica bem à vontade, vai relatando e daí depois eu vou complementando com algumas perguntas, tá bem? Boa noite, pessoal. Alguns eu já conheço aqui da salinha, ou então, enfim, lá da comunidade. E fiquei muito feliz com o convite do Saulo. E vou contar um pouquinho da minha experiência, por mais que tenham muitos pais e mães, cada um tem uma rotina diferente, né? Mas eu acho que é muito válido, eu achei muito legal esse bate-papo, vocês terem marcado esse bate-papo. Então, meu nome é Luciana, como já me apresentou, o Saulo. Eu moro perto de Curitiba, há um pouco mais de 1 ano, numa colônia alemã, que chama Colônia Wittmarsum. Mas eu sou do interior do Rio, de Campos de Goytacazes. Morei em algumas cidades do Rio, mas a maior parte do tempo, a Thaís é de Campos? Campista. A Thaís é campista? Meu Deus, não acredito. Ela começou a rir na hora e eu falei, ué. Ai, meu Deus.
Eu tenho 38 anos, me formei na UENF, a Thaís, eu não sei se ela estudou lá também. Me formei lá também. Ah, que legal. Em qual ano que você se formou? 2015. 2015? Ah, tá. Então foi quando eu saí da UENF. A UENF é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, para quem não conhece. Então eu entrei na UENF em 2004 e a universidade ela é muito voltada para pesquisa. Então eu entrei com uma ideia na faculdade e acho que por influência dos laboratórios da faculdade eu comecei a trabalhar no laboratório com iniciação científica desde o terceiro período. E em uma dessas bolsas eu acabei me interessando pela área de alimentos, e aí já emendei o mestrado, doutorado, tudo na UENF. E eu nunca fui muito fã de dar aula, mas eu gostava muito de pesquisa e de laboratório. Aí, quando eu terminei o doutorado, um pouco antes, eu comecei a estudar para concurso público. Mas, assim, eu não sabia como estudar, então eu comprei um curso online com videoaulas e perdia muito tempo fazendo resumos, estudava, né, da forma que quem faz o coaching agora sabe que não é a mais adequada. E aí fui prestando alguns concursos, mas não passava. Quando eu terminei o doutorado, eu queria ficar estudando para concurso, mas aconteceu do meu pai ficar desempregado, a minha mãe não trabalhava fora, e aí a gente se viu naquela situação que eu não tinha como ficar em casa sem trabalhar. E aí eu resolvi deixar um pouco de lado essa questão do concurso público e fui trabalhar numa indústria, não sei se pode falar o nome, uma indústria de carnes, em laboratório, que era uma coisa que eu me identificava, né? Com controle de qualidade, né? Com essa parte de controle de qualidade. E fiquei 6 anos trabalhando nessa indústria. Eu sou muito grata por todos que me ajudaram nesse período, aprendi muito, mas aquela questão do concurso público continuava lá, sempre martelando na minha cabeça. Eu também não estava atuando assim como veterinária, porque eu trabalhava, havia biólogos, havia químicos, todos faziam a mesma coisa, inclusive pessoas que não tinham nenhuma formação acadêmica. E não é desmerecendo uma ou outra profissão, ou quem não tem uma formação, mas eu sentia que tudo aquilo que eu tinha estudado não estava. Eu tinha ficado para trás. E eu não via um reconhecimento profissional e também financeiro, e via que eu não ia crescer ali. Então, eu comecei a estudar de novo para concurso público, de novo de forma errada, e aí eu fui até anotando quantos concursos públicos eu fiz até hoje. Eu acho que eu esqueci alguns, mas eu contei 13 concursos públicos. 13 concursos públicos. E um deles eu cheguei a ser aprovada, mas era cadastro de reserva, eu nunca fui chamada. E era um concurso com edital, eu cheguei até uma vez a mandar, acho que para o Saulo, muito, muito pequeno, assim, o que caía no concurso era pouquíssima coisa. Então, mesmo com aquele método errado, eu consegui, né, um bom resultado. Mas quando era um concurso com mais disciplinas e com mais conteúdo, eu ficava perdida, principalmente como pesquisar material, como organizar. Então, eu perdia muito tempo estudando a mesma coisa. Enfim, nesse meio tempo, eu conheci meu atual marido, eu engravidei, perdi os meus pais também. Então, assim, eu acho que serve tanto para quem é pai ou mãe ou quem não é. Se a gente for ficar esperando o momento ideal para estudar, ele nunca vai acontecer. Então, eu tenho os meus problemas pessoais, todos nós temos aqui, e eu tive que me virar mesmo com um turbilhão de coisas acontecendo, né? Eu fiquei, nesse período que meus pais adoeceram e que eu engravidei, eu não estava estudando, então eu fiz algumas pausas, né, desde 2015, várias pausas, inclusive com mais de um ano.
E aí eu pedi transferência aqui para o Paraná, por causa da casa que a gente tem aqui perto de Curitiba. E aí a situação piorou, porque meu filho estava com 8 meses, eu viajava 1 hora para ir trabalhar, então era 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Na indústria você não tem hora para sair, né? Eu trabalhava sábado, trabalhava domingo, trabalhava sábado de 15 em 15 dias e aos domingos 1 vez por mês. Eu chegava às vezes 8 da noite e saía de casa às 5 da manhã. E eu não tinha força para lavar uma louça quando eu chegava, muito menos para dar atenção ao meu filho. E aquilo foi me dando um desespero. E eu fui vendo que eu precisava sair daquela situação, principalmente para dar um futuro para o meu filho. E foi aí que eu vi que eu não ia aguentar mais trabalhar, que eu não ia crescer dentro da empresa. E eu tomei a atitude radical de largar o emprego para poder focar no concurso público. Eu falei, era o pior cenário, né? Com um filho com menos de... Ele estava com 1 ano na época, foi em abril do ano passado. Ele estava com 1 ano, eu não ia ter nenhuma fonte de renda, eu consegui me manter nesse período. Eu sei que muitos trabalham e muitos também não trabalham, então cada um tem uma situação. Então, eu consegui sobreviver nesse tempo com algum dinheiro que eu consegui guardar e com o que meus pais deixaram. Então, eu sou muito grata a eles, porque se hoje eu consegui correr atrás, foi porque eles me ajudaram mesmo não estando aqui. E eles eram os meus maiores incentivadores. E aí eu comecei a estudar por minha conta daquela forma errada, desde abril do ano passado. E eu via que não estava andando. Eu fiquei estudando um programa sanitário de abril até junho, eu acho. E eu falava, isso não está rendendo, eu não conseguia procurar as disciplinas que não eram específicas, material. E aí cheguei, procurei o Saulo, fiquei sabendo, acho que foi pelo Instagram na época, do coaching. E aí a gente conversou e aí eu fiquei insegura, porque eu não estava trabalhando, se eu ia conseguir. E aí eu falei, não, Saulo, qualquer coisa depois a gente conversa. Continuei estudando, falei, não vai dar. Eu acho que o maior investimento que eu posso fazer agora é em estudar da forma certa. E, assim, eu sou grata, vou ser grata eternamente ao pessoal do coaching por ter me ajudado nesse período. E eu sei que se não fosse por eles, eu não teria conseguido. Na verdade, nem sair, né? A gente está, assim, né, na espera do resultado final, né? Agora eu enviei os títulos, mas matematicamente já tá dentro. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. E enfim, aí quando eu comecei a estudar, eu estudava 25 horas por semana, mas eu acabava estudando mais, né? Porque logo depois teve o edital da DAPAR, né? E aí eu aumentei as horas de estudo. Tive um resultado, assim, que eu acho que foi razoável para o tempo que eu estava estudando de forma correta, e um resultado que eu não tive nem quando eu estava estudando por muito mais tempo, né? E agora, em maio, acho que foi em maio, eu fiz a prova do CRMV de São Paulo. No mês anterior, eu fiz do Paraná e fui muito mal. E aquilo, assim, me deixou muito para baixo, mas ao invés de eu me entregar, acho que aquilo até me deu mais forças para correr atrás. E eu me cobrei muito nesse período. Era a mesma banca, era aquela prova que uma questão, se você errasse, perdia um ponto. Eu nunca tinha feito prova assim, eu estava muito preocupada. E no fim, as coisas estão caminhando para o resultado que a gente espera, né? E aí, agora, sobre a questão de ser mãe e estar estudando para concurso público, né? O meu filho chama Renato, ele tem 2 anos agora e 4 meses. Ele ainda não entende muito, quer dizer, ele não entende, a mãe está estudando para concurso, né? Mas tiveram vários momentos de eu estar estudando, e ele acha que eu estou trabalhando, ele fala que a mamãe está trabalhando.
ele bate na porta, fala mamãe, agora mesmo ele estava falando, estava esperando aqui, eu estava ouvindo que ele estava falando que queria que eu fosse para lá. Então, a gente sabe que sempre vai ter um imprevisto. Eu, como o Saulo falou, eu estudava de madrugada, eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui, que fica com ele durante o dia, então isso me ajuda muito, e eu sei que não é a situação de muitos pais e mães, né, ou que trabalham fora, e aí vão estudar quando chegam, ou que não tem ninguém para ajudar, então esperam dormir para estudar. Então, eu sou muito grato que eu tive uma pessoa durante esse período para ficar com ele, mas mesmo assim, né, era cansativo. Então, às vezes eu esperava à noite, quando ele ia dormir, 9, 10, 11 da noite, para terminar o meu ciclo, e aí ia durante a madrugada, o Saulo já fez meu ciclo de madrugada, a gente foi montando e acertando durante a madrugada, uma coisa que não era a situação ideal, mas muitas vezes eu falei com o Saulo, olha, eu sei que não é o ideal, mas eu vou deitar, porque eu estava aqui estudando, ele acordava chorando porque queria leite, eu ia, deitava, e aí voltava. Aí daqui a pouco passava uma meia hora, ele acordava chorando, eu voltava. Então, muitas vezes, eu deitava, porque via que não rendia, toda hora eu parar, pegava pelo celular, deixava para fazer resolução de questão, nesse período, e estudando deitada, com ele do lado, resolvendo questão. Então, para todo mundo, nem sempre vai ter um cenário ideal. E para nós, como nós, pais e mães, isso às vezes é até pior. Então, a gente tem que ir criando, vendo dentro da nossa rotina o que a gente pode fazer. Às vezes não vai ser estudar deitado à noite, né, com celular. Não é o ideal, mas era melhor do que eu ficar deitada assistindo Netflix, né? Então, eu fui fazendo isso dentro da minha rotina. Muitas vezes eu estava estudando, eu chegava no dia seguinte, a pessoa que me ajuda faltava, e aí o que eu ia fazer? Acho que ele está tentando abrir a porta. Ele. Era uma mãe! A pessoa não vinha, ou então ele ficava doente. Então, e assim, eu sempre tentei fechar o ciclo, mas às vezes não acontecia de não conseguir. E aí você tem que entender que dentro da sua realidade você está dando o seu melhor, né? Às vezes também não é só a questão das horas, naquele período você está focado e tentar render o máximo possível. E o que mais me motivou quando a gente não tem filho, quando eu estudava para o concurso que eu não tinha filho, que me motivava, eu quero viajar, eu quero comprar um carro, eu quero, né, várias coisas que você pensa, né? E não está errado, cada um tem, são fases da vida, né? E depois que você tem filho, o que você pensa? Eu quero que meu filho estude numa escola boa, eu quero proporcionar viagens para ele, que quando que ele fique doente, ele tenha, né, acesso a um médico bom. Então, a nossa maior motivação são os nossos filhos, né? Eu não preciso nem falar isso para ninguém, que eu acho que é mais do que óbvio. Então, eu sempre procurei colocar coisas aqui na minha mesinha que me motivassem. O Saulo e o Fábio, o pessoal do coaching, falava para a gente criar um painel, não, Mural. um mural com coisas para incentivar, mas eu acabei fazendo, né, fazendo uma adaptação. Então, assim, eu até mandei, acho que para ele, é uma folhinha de papel que eu escrevi, aqui acho que não vai dar para ler, é por você, meu filho, e coloquei um coração. Então, ficava aqui do lado do meu computador, toda hora que me dava sono, ou que eu ficava cansada, que me dava desespero, que eu não estava trabalhando, eu olhava para essa folhinha e lembrava que era por causa dele que eu estava ali. Aí fui colocando outras coisas que ele fez na Páscoa, eu ia acrescentando aqui. A minha caneca, que é da mãe, então ele tem um desenho dele, os rabiscos dele aqui do lado na parede, então fui fazendo coisas para poder me manter motivada, né, durante esse período. E eu não sei se faltou falar sobre alguma coisa, mas assim, a mensagem que eu passo para os pais e para as mães é que a maior força que a gente pode ter nesse momento são os nossos filhos, né? Tenho certeza que um dia eles vão ter muito orgulho, né, da gente
ter tido a coragem, às vezes, de largar o emprego, abrir mão de várias coisas para garantir um futuro melhor para eles, né? Que eu acho que é o principal objetivo de todos os pais e mães. Opa, muito obrigado, Luciana, pelo teu relato. Parabéns por tudo, né? Por toda essa tua história e pela coragem que tu tomou uma atitude bem corajosa, né? Graças a Deus deu tudo certo, né? E incrível, incrível mesmo. Tá. Ô Saulo, eu só queria complementar aqui. Boa noite, Luciana. Não sei se a hora que eu dei boa noite tu já estava aí. Mas assim, pessoal, eu acompanho um pouco aí a Luciana. E, gente, ela realmente tá de parabéns, né, Luciana? Porque vai conversando aí semanalmente, a gente percebe assim, que todo mundo tem momentos assim que às vezes estão um pouco estressados, hoje estão animados. Cada um tem o seu momento, é diferente, e a Luciana é uma pessoa que a gente percebe assim que está sempre disposta, às vezes, não atingiu a meta, mas conforme ela falou, ela já manda assim, mas já vou compensar, já vou me organizar, e todo mundo tem obstáculos aí, eu tenho, todos que estão estudando têm, mas ela é uma pessoa que sempre coloca o estudo, a meta, acima dos obstáculos e vai se organizando e consegue, né, na maioria das vezes, cumprir a meta, né, Luciana? Então, realmente, assim, essa história dela é muito legal, tem uma parte que ela comentou hoje que eu também não conhecia, mas muito legal mesmo, tá? De parabéns mesmo, tá, Luciana? Obrigada. Aí, só complementando que eu não falei, a questão do apoio, nem sempre a gente vai ter apoio dos amigos, da família durante esse período, então a gente também não vai encontrar, né? Nem sempre vai ter um cenário ideal, mas a gente tem que focar, porque no fim das contas, quem paga as contas, quem vai trabalhar e quem vai precisar, né, criar os filhos somos nós. Então, tem que abstrair, e acho que uma coisa muito legal do coaching é que você fica envolvido com pessoas que têm o mesmo objetivo, e isso te motiva. Então, por exemplo, eu acho muito legal a comunidade, a salinha de estudos, fiz várias amizades lá, a gente está sempre conversando, então, quando um está desanimado, o outro vai. E o Saulo, a Mari, o Fábio, o Gustavo, todo mundo também é meio psicólogo, então, quando a gente está mal, a gente conversa e eles colocam a gente para cima. O que eu achei muito importante nesse período também, nem todo mundo tem facilidade para conseguir fazer isso, ou tem possibilidade para fazer, mas eu fiz uma terapia durante esse período, continuo fazendo, que foi até uma indicação do Saulo, que foi a Thalita. Ela é uma pessoa incrível, independente de ser a Thalita ou uma pessoa que você se identifique, o equilíbrio emocional é muito importante nesse período. Então, eu sou muito grata a todos vocês do coaching por terem me ajudado nesse período. Vou continuar estudando e contando com vocês. Pô, a Mariana complementou bem, né? A Luciana, a gente vê a Luciana como um exemplo de superação e de dedicação. Realmente é uma pessoa que a gente não precisa cobrar a meta, apertar, né, pressionar. Ela não esperou o momento perfeito para começar a estudar, e ela não espera uma situação perfeita na semana para bater a meta, né? A gente sabe, muitas pessoas às vezes têm algum compromisso, já sabem que não vão bater a meta, acabam que nem estudam naquela semana. Isso a Luciana não passou nem perto de acontecer. Então, se algumas vezes ela teve contratempos, o que é normal, né, ela tentava compensar depois, ela abdicava de outras coisas para conseguir compensar e manter esse altíssimo nível que ela tem de conhecimento. E você tá falando uma meta, assim, né? Não é uma meta baixa, né? A gente não tá falando uma metinha, assim, né? De pouquíssimas horas. É uma meta, uma senhora meta, né? Tipo assim. Nossa, é uma meta. Só pra quem sabe, sabe? Em horas bem líquidas, olha. No final ali eu estava com 38 horas de... Eu comecei com... Eu acabei falando, comecei com 25, agora no final eu estava com 38 horas semanais. Já pensou? É muito tempo de estudo, E assim, o que me deixa ainda mais feliz é esse final tão feliz quanto o teu, porque o concurso que tu passou, ele é muito bom, né? Um cargo muito interessante, um plano de carreira sensacional,
né? E, enfim, vai conseguir realizar todos os teus sonhos antes, né, do Renato e agora com o Renato também. Se Deus quiser. Tá, pessoal, vamos falar um pouco agora com o Tunico. Quem não sabe, o Tunico é o Antônio Razeira, não está aparecendo ali o Tunico, que é o apelido dele da faculdade, meu amigão também de longa data. Tunico. Quem assistiu o vídeo do Tunico, né, o depoimento dele, que a gente colocou no Instagram, tem uma parte que ele conta ali que tá bem legal, né? Que quando nasceu o segundo filho dele, ele estava na maternidade ainda, né? E foi lá e me mandou uma mensagem, tá? Como é que é essa história de coach aí? O que vocês fazem? Como é que é? Vamos para cima. Porque ele já vinha estudando para dar par e não queria parar, né? Ele sabia que ia ter que otimizar o tempo dele. Então, esse aí é o Tunico, a maioria de vocês conhece também por causa do Instagram lá. Antônio, aí como é que tá a situação? Por onde é que tu anda? Onde é que se formou? Como é que foi o estudo? E como é que foi essa situação aí do segundo filho ter nascido no meio então. do olho do furacão? Boa noite para todo mundo aí. Boa Cara, noite. é bem o que o Saulo falou. Tá me ouvindo? Bem isso aí que o Saulo falou, tá? Eu foi 2020, tá? Eu lembro que eu tava na praia com a minha família, né? E deu o primeiro caso de Covid no Brasil, tá? Que foi em São Paulo, que tinha o primeiro caso. E eu tinha negócio próprio, né? Aqui em Porto Alegre, negócio de família. E eu não sei porquê, mas eu pressenti que ia chegar em Porto Alegre e ia afetar o meu tipo de negócio, tá? Eu tinha um filho pequeno já, com 2020, com 2 anos, e eu pensei, bom, vou começar a estudar. E nesse dia que chegou esse caso de Covid foi quando abriu o Dadapar, o edital do Dadapar, que foi 7 de fevereiro, eu acho, por ali, mais ou menos. Daquele ano, né, de 2020. Bom, vou começar a estudar, né? Comecei a estudar daquele jeito, com um filho de 2 anos, com minhas fichas, com meus resumos, quando eu fazia lá um vídeo, fui indo, mas daquele jeito, que a gente sabe que está estudando, mas acha que está estudando certo e eu não estava, né? Mas, enfim, fui indo. E nisso a minha esposa já estava, ela engravidou, né? Engravidou e nós teríamos o segundo filho, que ia nascer em abril, que é o Rômulo, né? O primeiro é o Antônio e o segundo é o Rômulo. Chegando perto da prova, dito e feito, né? O meu negócio aqui começou a baixar muito o movimento que a gente tinha. E estava perto de nascer meu segundo filho. E aí eu continuei meu estudo, e o concurso foi adiado, né? O concurso da DAPAR foi adiado. Nasceu meu segundo filho, e eu na maternidade ainda, eu falei no depoimento, eu lembro como se fosse hoje, que eu desci no café, eu já conheço o Saulo da faculdade, né? Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pouco antes que o Saulo, né? Saulo, eu formei em 2007, acho que o Saulo formou pouco depois. E o Saulo tava começando com o VET a botar no Instagram, né? E eu já conheci o Saulo, esse cabeção que ele é aí, e os resultados que ele tinha disso tudo, porque esse homem sumia, quando tinha um concurso bom, ele sumia do mapa. Inclusive, em 2017, eu lembro, Saulo, também sabe que eu pensei em te ligar em 2017, mas eu falei, não vou nem incomodar o Saulo, que ele deve estar estudando pro mapa, vou deixar quieto. E no fim, segui meus estudos errados, e foi aí, ó, passou o Saulo e eu fiquei, né? Puta, devia ter ligado. Tudo bem. Cara, e assim, comunico com o Saulo, cara, vai, tu já estuda há um tempo, vamos dar uma melhorada no teu tipo de estudo, mudar a técnica e tal, e eu não pensei 2 vezes. Naquele dia nós começamos nessa aula. Em questão de uma semana, 2, comecei, e realmente, assim, mudou da água para o vinho meu estudo, né? A forma como eu estudava, as apostilas que eles enviavam, as questões, as metas que tinha que bater, e aí vocês imaginam, né? Eu tinha um filho de 2 anos na época e um recém-nascido. Então, assim, a minha esposa me deu muito apoio, sempre me deu até hoje, mas dormir era aquela dormida que era 3 acordada por noite, e mesmo assim eu acordava às 5:30 da manhã para tentar estudar 1 hora, sabe? Conciliava com o trabalho de tarde, e aí depois, de noite, quando eles iam dormir, eu estudava mais 1 ou 2 horas, e fui indo nesse ritmo, né? É que nem a Luciana falou, e às vezes que eu estava deitado na cama, vou dormir, não, vou lá, pego, faço 20 questões do exercício, sabe? Não é o ideal, não é o ideal, óbvio que não é, né? O ideal é estar sentado, estudando tudo mais, mas era a forma que eu tinha de estudar, né? Que uma parte de estudar meia hora a mais por dia. E assim eu ia aproveitando o tempo quando dava, né?
com o passar do tempo, o negócio foi diminuindo muito o movimento que a gente tinha, eu consegui conciliar o estudo à tarde também, né? Então, à tarde eu consegui estudar mais tempo, eu estudava 2 horas de tarde, 1 hora e meia de manhã antes deles acordarem e mais 1 hora de noite. Então, nós tentávamos sempre bater nas 30 horas né, ciclo de 30 horas semanais. Geralmente batíamos, né, Saulo? Difícil não bater nesse tempo que a gente conseguia fazer. E a da Par, veio o concurso da Par, né? Eu cheguei, já estava me sentindo preparado, né? E não consegui a aprovação, passei bem perto, acho que uma questão a mais ali eu entraria na época, mas não consegui. Mas sabendo essa leva de concurso que ia ter, não desanimamos, né? E aí o meu filho já foi crescendo, já começou a dormir melhor, já consegui estudar mais, né? E aí apareceu o concurso do IDAF. E logo que saiu o edital, tanto do IDAF quanto agora da CPDR, eu consegui. Aí eu fiquei mais no estudo, sabe? Aí eu estava quase batendo 40 horas por semana. Eu tirava hora, não sei da onde, mas eu ia. Da onde eu ia, eu conseguia, dava força para estudar e estudando. E realmente eu estava me sentindo muito preparado, sabe? Muito tranquilo, assim. Porque eu sempre falo, né? Que o Saulo e o Fábio, o pessoal do Conte, eles estão criando uns monstros, né? Eu vinha 8 anos sem estar na área de veterinário, então eu tive que voltar meus estudos de novo. E eu vi assim, cara, se eu não fizer isso com o Saulo, eu já ia fazer, mas assim, com certeza a tua chance de aprovação fazendo o coaching deles é muito maior, né? Eu faço, às vezes eu penso na cabeça assim que quem não faz o coach, sabe, joga aquela bola toda semana com os amigos, sabe? Joga toda semana com os amigos no futebol. E quem faz o coach é um profissional do esporte, entendeu? E assim, para te passar, tu vai ter que estar entre os profissionais. E mesmo entre os profissionais, tu vai ter que destacar. Então é isso que eu botei na cabeça. Cara, eu vou entrar no coach, eu vou ter que estudar e vou ter que tentar ser melhor do que quem tá lá. Nunca desmerecendo ninguém, mas né, eu sempre vou ter que buscar meu espaço entre os que estudam, porque senão eu não vou conseguir. E aí eu já consegui um resultado bom na PAR, consegui na Unidaf, aqui no Espírito Santo. Fui aprovado, fiz a prova da CPDR, também já fui, não sabia como é que eu tinha, porque foi uma prova meio complicada, no meu ver, né, na época ali, não sabia se ia ser aprovado ou não. Uma redação que eu achei bem difícil também, assim. Mas, enfim, tive que assumir aqui no Espírito Santo e estou adorando aqui, gostando demais. Uma decisão para mim, agora saiu o resultado da CPDR, eu também consegui a aprovação. Mas a minha família é toda do Rio Grande do Sul, né? Então aqui eu estou morando muito perto da praia, meus filhos adoram, mas a família é família, né? Não adianta, a gente pesa mais que tudo e a gente tomou a decisão de voltar. Mas é isso, cara. Hoje estou colhendo os frutos de tudo que eu fiz, eu sabia. Isso que falam, assim, nós vamos ter mais dificuldade, quem é pai, quem é mãe, com certeza. A gente larga atrás de qualquer pessoa, né? Não tem dúvida quanto a isso. Mas, ao mesmo tempo, tu tira essa força lá do fundo do coração, né? Porque tu vê teu filho todo dia, tu faz tudo por eles. Então, ao mesmo tempo que tu tem essa desvantagem em relação aos outros, eu acho que também se torna uma vantagem muito maior pela tua fonte, tua motivação que te dá. E quando tu começa a ter teus resultados. E é isso, cara. Tô muito feliz, a gente está voltando. Eu não estou conseguindo estudar agora como eu estudava, né? Estudando bem menos esses últimos 2 meses, mas até porque foi uma adaptação aqui no Espírito Santo e agora tem esse negócio da CPDR que está voltando de novo, já vai mudança de novo, né? Então envolveu tudo novamente, mas assim que me estabelecer no Rio Grande do Sul, pode ter certeza, eu continuo no coaching, quando dá eu faço minhas questõezinhas ali devagarinho e quero voltar a ter uma meta de estudo de novo para tentar buscar aprovação no mapa, que é o que a gente quer mais, né? Nós já estamos muito felizes que a gente conseguiu os resultados. Sou muito agradecido à equipe do Convet, ao Saulo, a minha família também tive todo esse apoio. E é isso aí, cara. Não se sintam em desvantagem por ser pai e mãe, por ter menos tempo. Vai que vocês conseguem. É aquela história. Não vai ter o tempo ideal para te começar. Tem que baixar a cabeça e começar a estudar. É isso aí, Saulo. Meu depoimento mais é esse. Se quiser alguma pergunta, pode fazer. Excelente, cara. Não, acho que tu complementou bem. Nossa, foi bem bacana. Não dá para dizer que foi um final feliz, porque ainda não é o final, né? Mas o teu percurso, ele está sendo muito feliz, né? Na IDAF, ele foi uma surpresa, porque conseguiu uma cidade de lotação maravilhosa, né? Ele ia me mostrando as fotos, eu pensei, não, isso é no Brasil, isso aí parece que está no Havaí, que é aquele mar lindo, assim, calminho, cara, uns lugares muito bonitos. Para quem não sabe, eu tô trabalhando aqui em Vila Velha, né? Eu estava em Vila Velha. Assim, a gente do Sul,
fora que a gente sabe que tem as cidades, mas só quando a gente vem para cá que a gente parece um outro mundo, né, cara? Assim, que o clima, a temperatura, fui muito bem recebido no trabalho, assim, de uma maneira que nem eu imaginava, sabe? Claro que as pessoas iam ser fechadas, não sei, cara, pelo contrário, assim, foi muito bem recebido. Que bom, Me cara. deu uma dor no coração ter que sair assim gigantesca, mas eu vejo que eles ficaram muito tristes também. Mas é isso, vamos seguir. São fases da vida aí, né? Tu ficou entre dois corações e com razão, cara. Não foi uma escolha fácil, mas melhor ter várias opções, né? E poder escolher. Então, show de bola. E em breve vai ser meu colega aí no mapa, porque vai manter o estudo aí, né, cara? Assim que se adaptar de novo aqui na CEAP-DR, vamos retomar isso aí. Se Deus quiser, todos vamos. Quem quiser vai ir. Então, valeu, Antônio. Gustavo tá em todos os encontros, porque ele é cara que estuda para saúde, já foi aprovado em vários concursos, é nosso monitor também, e agora tá com a segunda filhinha, né? Mas a maior parte do estudo aí tu estava com uma. Como é que foi essa situação aí, Gustavo? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo daqui. Eu sou formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tenho pós em Gestão da Qualidade e Segurança dos Alimentos. Né, quando eu atuava na área privada, né, eu atuava como consultor e auditor na rede de varejo, hotéis, restaurantes, né, é o que eu fazia. Aí a gente teve 2020, né, como o Antônio falou aí, o ano da pandemia, né, então afetou assim severamente meus serviços, né. Como eu comentei no encontro anterior, né, eu sempre tive vontade de ser servidor, sempre fiz concurso, não adianta nem assim, perguntar quantos concursos eu fiz muitos concursos. Graças a Deus, assim, em muitos eu fui aprovado, assim, mas bem longe das vagas, né, que essa que é a grande diferença, né, porque senão não adianta nada. Mas eu sempre gostei de fazer concurso, né, meus pais são servidores, né, são aposentados hoje em dia, mas são servidores. Minha esposa também, né, ela é professora do Estado, e então, assim, começou em 2020, né, procurando o Saulo, né, o Convete, né, o Saulo, o Fábio, para estudar para o concurso de Pati, né, porque, assim, um dos principais sonhos também era sair do Rio de Janeiro, né, assim, questão de violência, né, questão de qualidade de vida, né, o Rio de Janeiro, assim, é uma cidade muito bonita, é uma cidade muito boa, só que questão de violência, questão de oportunidades, para a gente que é da área de veterinária, não é dos melhores lugares, assim, sendo bem sincero. Então, assim, sempre tive vontade de sair do Rio de Janeiro. Então, o primeiro concurso que apareceu, assim, ali durante a pandemia, foi esse concurso de Pati do Alferes. Eu perguntei o Saulo, né, se toparia, né, porque realmente saiu o edital, eu entrei em contato, falei assim, mas a prova daqui a 2 meses. Aí eles falaram, não, vamos fazer. Aí a gente conseguiu ainda, a prova foi adiada mais um pouquinho, assim, né, porque durante a pandemia teve esses adiamentos, mas foi aprovada por 1 mês e pouquinho. Bom, aí nesses 3 meses, né, mais ou menos, eu tinha minha primeira filha, né, a Letícia, hoje ela tem 4 anos, então hoje a Letícia hoje, né, tem 4 anos, na época ela tinha mais ou menos ali uns 2 anos e pouquinho, né, 2 para 3 anos, e ela não entendia muito bem nessa questão do concurso, né, o que seria o concurso, né, então a gente teve um apoio familiar fantástico, né, isso fez a diferença, né, sem dúvida. Assim, você ter uma rede de apoio faz toda a diferença, né, para quem é pai e mãe. Eu também entrei no mundo dos concursos, assim, evitando falar para as pessoas, né, que eu estava fazendo concurso, né, tipo assim, os únicos que sabiam eram praticamente meus sogros, meus pais, minha esposa, né. Eu acho que também isso é um dos grandes segredos, assim, para quem está estudando para concurso, evitar ficar falando para todo mundo, porque acaba que a cobrança, né, não assim a cobrança externa, mas até a sua própria cobrança, né, tipo assim, pô, você tem que dar um resultado, apresentar um resultado para as pessoas, isso faz muita diferença, né. Então, era praticamente meus sogros, meus pais que sabiam, né, e minha esposa. Então, minha filha, nessa época, ainda não entendia muito bem, mas durante a pandemia, ela também acabou saindo da escola, né, saindo da creche, né, que ela ficava, e ficou, né, os 3 em casa durante a pandemia, então isso realmente causou, assim, de certa forma, alguns problemas, mas como a própria Luciana comentou, né, não existe esse mar de rosas, né, essa coisa perfeita. Assim, a gente nunca vai conseguir, então a gente fazia aqueles ajustes,
tentava acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde, às vezes eu colocava ela para dormir, logo saía, assim, viu que ela dormia, saía, fazia algumas coisas, né, aproveitava os momentos, assim, de afazeres da casa, né, por exemplo, lavar a louça, eu fazia lavando louça e vendo videoaula. Eu sei que não é o perfeito, não é o recomendado, não tem um selo de aprovação Convet, né, fazer essas coisas, mas era o que a gente conseguia fazer, né, em alguns momentos, né, de estudar para concurso. Bom, o que eu tenho para falar para o pessoal, assim, essa dica, né, de assim, evitar ficar falando muito, que eu acho que aumenta, assim, a questão da sua própria cobrança. Além disso, é tentar se organizar, né, ter uma conversa sempre franca, né, com o casal, né, então, assim, já que vai fazer, né, vai entrar para o concurso, porque o problema é que, por exemplo, essa minha primeira aprovação até que foi rápida, né, foi 3 meses, mas eu sei que na grande maioria dos casos não é em 3 meses, né, e também fui, assim, não fui nomeado ainda nesse concurso, né, então, assim, você teve aprovação e não foi, então, tipo assim, você ainda continua com aquele mesmo problema, né, com a falta de emprego, né, então isso tudo, então é por isso que é importante ter uma conversa franca, né, entre o casal, tentar criar uma rede de apoio, né, então avós, amigos, às vezes uma madrinha, um padrinho, né, da criança, né, que saiba que realmente possa colaborar com você, né, porque lembrar que rede de apoio não é a mãe, não é a rede de apoio, nem o pai é rede de apoio, né, então geralmente são terceiros mesmos, né, então você tem que ter essas condições, né, então, por exemplo, se você puder ter uma condição de ter alguma pessoa, uma pessoa que possa trabalhar no seu lar, né, às vezes para facilitar a organização da casa, né, e tudo, isso facilita bastante. Dividir mais as metas, né, então quanto mais você puder dividir as suas metas, isso é fundamental. Então, às vezes meia hora, não dá para fazer aquela hora completa do que a gente faz, né, do ciclo, mas faz aquela meia hora, depois, mais para frente, você completa aquela outra meia hora, e assim vai, né? É melhor algum estudo que nenhum estudo, isso sem dúvida, né? Então, assim, é importante você fazer alguma coisa, por mais que você não consiga fazer aquela sua meta perfeita, redondinha, quadradinha, né? Mas é importante você fazer algum estudo durante o dia. E tem uma frase, né, que fala assim, né, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, realmente, se você não tiver essa rede de apoio, né, tiver essa conversa franca com o seu esposo ou com a sua esposa, fica muito difícil estudar para concurso, né, porque acaba sendo uma coisa muito solitária, né, e se você não tiver ali um backup, uma rede de apoio, né, por isso eu acho que até mesmo muitas pessoas elogiam o Coach Covet, porque não deixa de ser isso, né, a gente sabe em quem confiar, né, em quem perguntar, em quem conversar, né, assim, são pessoas que vão estar aqui sempre te apoiando a continuar no concurso, né, e é isso, assim, essas são as minhas principais coisas que eu trouxe para falar, né. Boa, Gustavo. Tá? Bom, Gustavo foi falando, eu fui me lembrando, né, desde o início lá, a partir do Alferes, um desafio para a gente, porque era da área da saúde, a gente não estava habituado. Sim. E tinha a questão do tempo também, como ele falou. Quando tinha uma brecha, né, ele fazia de pomodoro em pomodoro. Pomodoro ali 25 minutos, 30 minutos, Sim. né, e depois ia fazer outra coisa, voltava e não, né, era questões, o que podia, eu né, lembro as brechas. Eu lembro minha filha vendo Peppa Pig, eu tava lá fazendo questão, né? Tipo, você tava ali do lado dela fazendo questão e ela vendo Peppa Pig. Era meio que assim, ia seguindo, né? Acho que tem uma grande questão, assim, porque ela não entendia, né, bem, assim, o que eu tava fazendo, né? É mais uma questão de uma autoculpa, né? Por isso que talvez o que a Luciana comentou aí de você fazer terapia e tal, que é mais uma questão de uma autoculpa, né? De você achar que, né, você tá se negando ali a convivência com seu filho, do que, assim, entendimento. Às vezes eles são muito pequenos ainda, né? E realmente, assim, essa questão de você estar, por exemplo, como eu tinha comentado, eu tinha sempre vontade de sair do Rio de Janeiro, né? E uma questão de segurança, né, de qualidade de vida, então, assim, é isso que a gente vai buscando e vai alcançando, né? Por exemplo, eu lembro da minha filha, nas vésperas assim, a Laura ainda não tinha nascido, né, que é a minha segunda filha, nas vésperas, fala assim, poxa, papai, a gente nunca passou férias na praia. Eu acho que algum desenho falou isso, poxa, papai, a gente nunca passou férias. Cara, aquilo ali me deixou mal, sério. Sim, foi bem impactante, né? Foi bem nas vésperas do SES, da prova do SES, e da prova da CPDR.
E foi algo que eu fui pensando, assim, né, em janeiro, que foi prova do SESI, logo depois também a prova da CPDR foi, assim, e hoje, né, graças a Deus eu consegui essa aprovação aí para o Rio Grande do Sul. Outro caos, né, que teve foi em relação à Laura, né, que a Laura ia nascer em fevereiro, a previsão era fevereiro, e a prova da CPDR era fevereiro, né? Não sei se vocês lembram, mas a prova era em fevereiro. E era bem assim, a data provável do parto era bem próxima da prova. E eu fiquei naquela tensão, né, de, pô, e aí? Vai nascer, não vai nascer? A gente não tinha plano de saúde, né? Minha filha ia nascer no hospital público, então a gente também já tinha essa tensão, né? Porque, querendo ou não, a gente não sabia o que esperar do hospital público. E, assim, era o primeiro parto, porque o parto da Letícia foi no hospital particular, a gente estava com outras condições financeiras, assim, questão de plano de saúde, né? Era outra vida há 4 anos atrás, e agora nessa não, né? Então, assim, foi um momento de tensão, a prova foi adiada, e a gente fez a prova em março. E a minha filha tinha acabado de nascer, fui para o Rio Grande do Sul para fazer a prova, ela tinha semanas, eu deveria ter umas 2 semanas, mais ou menos, 3 semanas. Por isso que, assim, importante, né, você conversar, né, com a sua família, né, a respeito disso, porque, querendo ou não, isso pode impactar. Se eu não tivesse ido fazer a prova, né, então, tipo assim, se eu não tivesse essa liberdade de ter ido fazer a prova, hoje eu ainda estaria esperando, né, uma nomeação, né. Então, foi isso. Isso aí, Gustavo. Mas valeu a pena, né? Todo esse esforço. Agora está colecionando aprovações aí, esperando as nomeações chegarem para depois escolher, né? Então, mais uma jornada aí super de sucesso. Pessoal, a Maíra é a nossa psicóloga, né? Hoje ela está aqui como convidada, porque além de psicóloga, ela é concurseira também, foi aprovada, nomeada, e passou por essa situação dos outros convidados. Ela não é veterinária, né? Mas como a história dela é bem bacana, bem interessante, vai compartilhar aí com a gente. Maíra, atualmente tu tem 2 filhas, mas quando tu era concurseira tu tinha só uma, né? Como é que foi essa situação? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, não sou veterinária, né? Sou psicóloga, mas também estudei para concurso enquanto tinha uma filha pequena, então tenho uma experiência aí parecida com o pessoal aí para compartilhar, né? Eu me formei e aí eu queria concurso pela estabilidade, né? Mas não fazia ideia de como era o processo, como eram as provas, como que estudava, material, nem nada. E logo que eu me formei, eu fiz uma prova, que era na cidade que eu morava e tal. E aí até olhei o material para estudar, olhei umas questões, mas achei aquilo meio absurdo, assim, né? E aí fiz a prova e nem perto de aprovar, né? E aí, em seguida, eu viajei, fiquei um tempo fora, viajei com um namorado na época e voltei grávida. E aí, quando a gente voltou, o que eu tinha na cabeça era concurso. Eu queria concurso, queria aquela estabilidade, não queria ser autônoma, né? E aí comecei a estudar, mas também não conseguia, né? Chegava meio perto, mas são sempre poucas vagas e tal, e não estava dando. Aí me afastei um pouco da minha área, fui dar aula de inglês, achei mais fácil, fiquei um tempo ali dando aula de inglês, a minha filha foi crescendo um pouquinho. Aí, quando ela estava ali com 5 para 6 anos, eu não, quero voltar, quero estabilidade, né? Quero um salário um pouco melhor e tal. E aí, o Saulo me deu umas dicas não tinha ainda o Convet, né? Mas ele me deu muitas dicas e cursos de como estudar, né? Que eu estava estudando errado, enfim. Fiz alguns cursos de português, de raciocínio lógico, que era uma coisa assim meio fora para mim também. Português pelas regrinhas, né, e tal, e raciocínio lógico era totalmente fora. E aí aqueles cursos ali me abriram, né, a mente e a maneira de estudar. E aí ela estava com 5 para 6 anos. A gente morava longe da família, eu não tinha rede de apoio, assim, de fora, né? Tinha o meu marido, que então ela estudava de tarde, então de tarde eu conseguia estudar sem culpa, né? Porque daí eu não estava mais dando aula, não estava trabalhando. Então de tarde eu estudava sem culpa. E aí de manhã ele estava em casa em alguns dias, outros não, que ele trabalhava de casa, então ele era a minha rede de apoio ali para estudar, né? Ele ficava com ela. E aí eu organizei a rotina de acordo com os horários dela, né? E meus.
porque aí cada um vai encaixar de acordo com a sua rotina, né, com seus hábitos, né, da família, enfim. Então, eu sempre fui de dormir cedo e acordar cedo, e ela também. Então, ela dormia cedo e acordava bem cedo. E aí, eu acordava com ela, ficava ali com ela, né, café da manhã, brincava com ela, dava toda a atenção, focava 100% nela, naquela 1h30, mais ou menos, ali, e aí conversava. Ela já tinha uma idade que ela já entendia um pouco, né, não sabia, estudando para concurso, ela não entendia, mas ela entendia que eu estava trabalhando, que eu estava ocupada, que eu tinha, né, os meus afazeres ali. Então eu conversava com ela e aí eu ia para o quarto e ficava no quarto sozinha estudando. E aí eu lembro que ela mandava, porque isso já foi 2016, 2017, ela escrevia cartinhas, fazia desenho e colocava embaixo da porta para mim, né? E eu olhava, daí eu não pegava. Às vezes eu pegava, às vezes eu não pegava. Mas foi indo, assim, e aí tinha dias que ele tinha que sair, que ele tinha coisas para fazer na rua de manhã, né, de trabalho, enfim. Aí eu, nesse período aí que já tinha mais ou menos combinado com ela, eu ficava na sala, não ficava no quarto, mas ali, né, estudava um pouco, daí fazia outras coisas, né, mais assim, questões e tal, coisas mais que tu não tem que concentrar tanto, porque ela estava ali, claro, quando a gente está junto, eles chamam, né, então era mais. E aí eu fazia isso, eu adaptava para de tarde e para de manhã, que era o horário, e de noite, depois que ela dormia também, dava uma estudada, não me alongava muito, porque eu tinha eu acordava mais cedo, né, tipo 6 da manhã ela já estava acordada, então eu fazia mais ou menos assim, e aí consegui ser aprovada depois de, né, fazia bastante horas ali, não tinha todos esses ciclos, todos esses, né, que a gente está vendo agora, essa técnica toda aí do Convet, que está muito legal, estou acompanhando meio de fora, assim, vendo que está tendo um índice bem alto, bem legal de aprovação, e muito, muito bom. Mas peguei as dicas com o Saulo, né, de como estudar, de como fazer, de onde procurar, né, então foi muito bom. Tu fizeste um curso que a maioria que está aqui deve ter feito também, né? O do Andrezan Machado, de português. Sim, foi maravilhoso. Para mim foi uma virada de chave, né? E a gente, não adianta, a gente indica para a maioria das pessoas, né? Principalmente quem tem um nível ou iniciante ou intermediário. E depende de outros fatores também, mas é um curso que, para mim, ajudou muito. E que bom que te ajudou também. Porque, assim, eu costumo dizer, até na época da escola, sempre passei em português, né? Não tinha problemas, mas mais, assim, porque tu lia, porque, né, lia livrinhos, porque tu sabia falar, tu sabia ali pelo bom senso, digamos assim, mas aquelas regrinhas de acentuado ali, por quê, né? Para mim, na escola, era meio que eu passava, pulava isso aí, né? E aí, na hora de um concurso, não pode, né? E depois desse curso, eu gabaritei algumas provas que eu fiz, português não era problema mais. Foi muito bom. Pô, então, é isso, assim, só para complementar, quem tem filho um pouquinho maior, né, porque o muito pequenininho, acho que acaba não entendendo muito, né, agora eu vou me ausentar, então não me chama, o pequenininho não vai entender muito isso, né, então tu precisa realmente da rede de apoio, tu precisa ter essa força de vontade, enfim, né, mas quando é um pouquinho maior, tu consegue, primeiro tu dá uma atenção ali 100% focada, e aí depois tu, né, conversa e organiza ali para poder te retirar, e quando a gente dá essa atenção 100% focada para a criança, a gente está nutrindo ela, está enchendo ali o copinho do amor, digamos assim, e ela consegue depois fazer outras coisas sozinha, ela consegue brincar sozinha mais facilmente, né, ela não vai te demandar tanto, precisar tanto de ti, né, então acho que é uma sugestão aí. Boa dica. Até porque às vezes ficar naquele meio termo não vai ser nem bom para ela, nem bom para ti, né? Tu fica com a apostila, daí tu lê uma frase, mas tu quer conversar alguma coisinha, né? E aí ela sente que tu não tá dando atenção, então ela vai ficar pedindo cada vez mais. É que nem quando a gente tá ali com a criança, mas tá com o celular na mão, né? Cada caso é um caso, né? E aí poder contar com rede de apoio é importante, e a rede de apoio a gente também constrói, assim, né? Com vizinhos, com mães, outras mães de escola, né? É interessante ir construindo, não necessariamente só com familiares, né? Mas com a comunidade ali que tu vai interagindo e vai construindo, né? De tu poder ser rede de apoio para alguém, e aí quando tu precisa, tu também consegue, né? É isso aí. É o caso que a Luciana comentou também, que até os outros concurseiros acabam servindo como uma rede de apoio, né?
E a gente tem na nossa comunidade uma sala de estudos, que ela é interessante, porque é o seguinte, muitas vezes tu entra na sala de estudo, né, e tu não conversa com as pessoas, mas só o fato de ver outras pessoas que têm objetivos similares, né, que estão ali se dedicando, se esforçando, que estão focadas, isso nos dá uma calma, nos dá também uma motivação extra. Então é bem interessante, para quem não conhece, fica o convite, tá? É na comunidade. As gurias chamam de salinha, assim, é um pouco mais meigo, né? Mas seria uma sala de estudos compartilhados. Elas falam, eu tô na salinha, tá? Vou avisar o pessoal da salinha. Daí virou a salinha, mas é uma sala de estudos. E, claro, tem os momentos, todo mundo fica no mudo, a webcam e o microfone, mas tem momentos que pode conversar no chat, tirar dúvida também, falar sobre matéria. Enfim, elas interagem de várias formas, o WhatsApp, tudo, viraram amigas, se encontram quando vão fazer os concursos, fazem juntos, dividem hotel, então best friends. Então é uma opção aí, né? Pessoal, fui anotando algumas das coisas para a gente fazer agora o encerramento, né? Tentar extrair as principais dicas que cada um deu. Eu acho que uma das principais dicas, né, é a questão da persistência. A gente viu que cada um tem a sua jornada, como também a Luciana comentou, mais gente comentou, né? Nem sempre dá para estudar tudo que a gente gostaria, ou tanto quanto a concorrência. Às vezes a gente tem que estudar menos e a gente tem que aceitar isso, porque são fases da vida, né? Às vezes o filho é um pouco menor, depois com o tempo também vai crescendo, vai ficando mais fácil. O Antônio comentou bem, né? Que ele conseguiu ajustar o horário do sono, né? A Maíra também, ela acordava cedo. Então, assim, o que é importante nessa mensagem, né? É aceitar que nem todo mundo tem as mesmas condições, né? Às vezes alguém vai ter que fazer alguns sacrifícios a mais, e às vezes a aprovação vem um pouco mais rápido, às vezes demora, mas o importante né? Quem desiste não vai chegar na aprovação. Isso é a única certeza que a gente tem. Tá? Todos que estão aqui, todos que foram aprovados, têm uma coisa em comum, né? Não desistiram. Tomaram várias vezes na cabeça, né? Acho que foi o Gustavo falou que não dava nem para contar quantos concursos já tinha feito. Né? A Luciana tinha feito 10, se eu não me engano, também 13, né? 13, isso. Que é um número expressivo, né? Mas é aquilo, né? Concurso, amadurecimento, experiência, são fases que a gente consegue render mais, que está um pouco mais inspirado. Às vezes é um edital, um cargo que te atrai mais, que te dá um gasto também a mais, né? Então isso, as jornadas são diferentes, né? Outra coisa que também a Luciana falou, muito importante, né? Todos mencionaram que assim, não tem aquela situação ideal, nem com filho, nem sem filho. Não dá para esperar o momento ideal para estudar, tá? Isso não existe, porque a gente sempre vai tendo outras coisas, tá? Se a gente não trabalha, não faz nada, mas aí algum parente sabe disso, já começa a pedir ajuda para fazer alguma coisa, tu vai se envolvendo em outras atividades, né? Ou precisa voltar para o trabalho, tem uma série de coisas. Mas a situação aquela perfeita, que nem eu falei no outro encontro, né? Aquela situação que tu vai dormir, vai acordar, vai ter um café para ti servido, tu vai para tua sala estudar, vedado, sem barulho, isolamento termoacústico, ar-condicionado, e alguém ainda te trazendo comida e fazendo massagem, isso não existe, isso não é a realidade, né? A realidade é essa. O bebê está na mão esquerda e na mão direita está segurando o celular fazendo questões. E isso é outra coisa que todos que têm aqui têm em comum, né? Não ficavam esperando assim, não, quando eu tiver a tarde toda livre eu vou estudar, senão eu não estudo. Não, era aqueles intervalinhos, né? O Gustavo fazendo ali de meia hora, os Pomodoro ele ia dividindo, né? Ele ia lá, fazia meia hora, mas fazia, e mesmo que fosse brechas entre outras atividades. Questões de noite, tá no sofá, tá amamentando e tá com a outra mão ali fazendo questões. Isso aí é uma ferramenta muito importante que também todos têm em comum, né? Fizeram bastante questões e aproveitavam para fazer quando tinha essa questão do barulho, né, ou do local que se encontrava. Em relação à conversa com a família, né, deixar bem claro que é uma jornada que não é fácil e que é necessário apoio de tudo que é forma, né? Às vezes precisa de apoio financeiro, às vezes para ajudar na criação, às vezes até sair de casa para a pessoa estudar. Tem coaches que tem que sair de casa para ir para uma biblioteca,
né, com um filho pequeno, para encontrar ali um ambiente um pouco mais propício em relação... olha ali, ó, um 3M, um protetor auricular da Luciana. Tem que achar as soluções, né? Ali um abafador para conseguir se concentrar. E claro que a persistência, né, a experiência também vai levando a um cenário de criar uma certa imunidade, né? Que nem a Luciana estava falando, estava batendo na porta, mãe, o que está fazendo e tal. Às vezes, né, o concurseiro pai e a concurseira mãe desenvolvem também uma coisa que outros concurseiros não conseguem tão fácil, que é isso, né? Manter a concentração e quando perde, consegue retornar também com uma facilidade maior, né, do que outras pessoas. Então, pessoal, é basicamente isso aí, né? O apoio, a conversa, também deixar claro, né, que muitas vezes tem um apoio familiar, mas ele é prévio, antes da pessoa começar de fato estudar e os problemas surgirem, né? Vocês sabem que surge problema, porque, querendo ou não, sobrecarrega um pouco o parceiro ou os pais quando cuidam, enfim, tem um equilíbrio delicado, naturalmente gera um certo conflito, né? Então, no início, o apoio, às vezes, ele é muito verbal, e depois que a coisa começa a apertar, fica mais complicado. Então, por isso, desde o início, jogar limpo, abrir o jogo, deixar claro que não vai ser fácil, não vai ser do dia para a noite, que vai vir a aprovação, né? E construindo e amadurecendo isso. Tá, pessoal? Eu acho que é isso, né? A dica também da Maíra é muito importante, do tempo dedicado, quando tiver com o filho, com a filha, de fato, prestar atenção, largar o que está fazendo, né? Para quando tiver uma capacidade já de entendimento da situação, né, e explicar: agora eu preciso estudar, agora tu brinca aqui e tal. Né? Mas vocês já colocaram tudo de uma forma tão clara e tão bacana. Agradeço imensamente a participação de todos, acho que foi muito bacana. Como eu falei, vamos fazer mais nesse sentido, tá? Nós temos várias coaches aí, temos coaches grávidas, temos coaches com bebê bem pequeno, amamentando, deve ter 2 meses. Temos coaches já com criança que já consegue entender, que dá para conversar. Como a Luciana falou, às vezes também uma psicóloga consegue ajudar nessa orientação, tá? Para o pessoal mais antigo, né, não sabe, mas a Maíra, ela faz a entrevista psicológica, que é no início do programa. Então, é justamente para identificar, né, possíveis pontos que depois podem gerar algum problema. Então, depois ela vai fazendo um acompanhamento a cada 3 meses para ver como é que está esse perfil e, se necessário, indica psicoterapia ou o tratamento que for. Mas a gente tá gostando muito desse novo sistema, assim, porque primeiro que a gente conhece melhor cada um de vocês, cada um dos concurseiros, e a gente consegue abordar melhor, né, de acordo com a realidade de cada um. E também porque um diagnóstico mais precoce, né, antes de gerar uma ansiedade generalizada, alguma coisa mais complicada, a gente prevenindo, isso aí já melhora muito, né, os resultados, né, o desempenho do concurseiro é muito melhor, né? Como a Luciana contou, tem a Thalita, que atende vários coaches nossos, ela também é psicopedagoga, então essa parte de aprendizado, né, da aprendizagem, ela também dá um bom auxílio. Como é que estão nossos eventos aí da semana? Os últimos minutinhos para encerrar. Boa noite, pessoal. Semana que vem a gente tem vários eventos. Dia 24, no domingo, a gente tem o primeiro simulado nacional do mapa. Todos estão convidados, é um evento gratuito e tem várias premiações. Foi divulgado no Instagram o edital, tem no site do Convete também. E além do simulado do mapa, teremos simulado para o concurso do Erechim, Agudo, Chapecó e Hortolândia. Dia 25, segunda-feira, às 8 da noite, tem revisão da doença de Algesque. Terça-feira, correção de simulado, às 8 horas da noite também. Quarta-feira, dia 27, roleta russa sobre a febre aftosa, parte 2.
E quinta-feira, às 8 horas da noite, o quarto encontro com Vete. Em breve, a gente divulga o próximo tema. Opa, muito obrigado, Daiane. Saulo, posso falar os concursos que apareceram interessantes essa semana? Claro, toca a ficha. Então vamos lá, concurso do Paraíso do Sul, no Rio Grande do Sul. A banca é a Fundatec, concurso para 40 horas, R$ 4.553,70, uma vaga. Tá? Concurso do município de Carmo do Parnaíba. Paranaíba, desculpa, eu acho que é isso. Minas Gerais, quem for de Minas Gerais, qualquer coisa me corrija. A banca é objetiva, 20 horas semanais, R$ 3.010,54. Cadastro de reserva. Tá? Esses foram os dois principais que eu achei interessante aí, com uma boa data para realização da prova, dá para estudar bastante. Duas bancas muito boas, né? Fundatec e Objetiva. Duas bancas muito, muito bacanas. Então tá, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela participação. Adorei muito, muito, muito mesmo. E tenho certeza que vai ser inspirador aí para muitos papais e mamães concurseiros. Tá bem? Boa Obrigada, noite. e boa sorte para todos os papais e mamães e também para os que ainda não são. Boa. Então tá, tchau, tchau, boa noite.